Socialismo científico. Esse vídeo trata do materialismo, a base científica de todo o marxismo. A primeira coisa que se deve considerar é que a concepção materialista é contrária à concepção idealista. Vamos abordar primeiro a concepção idealista de mundo. Comecemos. O idealismo. As ideias como a própria realidade. Para um idealista, a mente determina a realidade. A percepção que se tem das coisas é a própria realidade. Tudo se daria pela percepção. Isso quer dizer que a realidade não é externa à mente humana. Ela é moldada na cabeça das pessoas, no cérebro, na mente, pelo pensamento. Nada seria descoberto, pois tudo seria inventado, ou criado, pelo cérebro humano, tornando a realidade subjetiva. Então, vemos que toda a realidade é inventada. O mundo é concebido pelo cérebro humano, pelo pensamento. Porém, sem o pensamento, como poderia haver realidade para um idealista? O idealismo leva à criatividade. Criatividade e a abstração levaram à criação e desenvolvimento da literatura e das artes. Vemos aqui que o idealismo está relacionado à criatividade e à abstração, e não à concepção científica. Um exemplo disso. Aplicando um raciocínio lógico, ao se juntar um cavalo com um chifre temos o quê? O unicórnio. Um touro um homem é um minotauro. Um homem com asas é igual ao homem alado. Já, peixe e mulher é igual à sereia. Podem existir nas mentes humanas mas não são encontradas no mundo real, material. É isso que deve ser destacado. Não são encontradas no mundo material, apenas na imaginação. O idealismo, tendo por base a imaginação, não pode ser uma concepção científica. Vejamos, agora, a concepção materialista de mundo. A realidade como a própria natureza, e que independe da concepção criada pela mente humana. Para um materialista a realidade é sempre concreta, não depende do pensamento para existir. Os pensamentos só existem se existir o cérebro, matéria. Os estados da mente podem ser alterados por substâncias, álcool, antidepressivos, drogas. A realidade aqui é concreta. A matéria é o que constitui a natureza. As ideias são consequência da percepção do mundo real material. Em outras palavras, o mundo material é que gera as ideias. Investigar o mundo material para que se possa descobrir a realidade torna o materialismo a concepção metodológica da ciência. Ou, em outras palavras, descobrir a realidade é a base da ciência. A contraposição entre as concepções materialista e idealista é o natural contra o sobrenatural. O materialismo corresponde a encontrar as explicações na natureza, enquanto o idealismo corresponde a encontrar as explicações no sobrenatural, no que inexiste na natureza. Materialismo e ciência. O médico, conhecedor da investigação científica, tem metodologia confiável, tem grande chance e probabilidade de acertar o diagnóstico e tratar o problema de saúde. O chute, a especulação, tende sempre ao fracasso, com probabilidade de poucas exceções dentre muitas tentativas frustradas. A investigação científica tende a grande número de acertos, enquanto a especulação a grande número de erros. A concepção dialética e o materialismo. Usamos a dialética para interpretar a relação entre as ideias transformadoras e a transformação da realidade material. Com a investigação científica, a realidade material gera o conhecimento científico, que cria as bases para o aparecimento de ideias transformadoras. A aplicação prática destas ideias é a base da transformação da realidade. A nova realidade é a base para o surgimento de novas ideias. Então, neste ciclo, temos a evolução da ciência, da técnica, da sociedade e das ideias. Nós vemos então
que uma característica da dialética é que a realidade material e as ideias, ou seja, o conhecimento, se complementam. E além de se complementarem, evoluem em conjunto, ou seja, a interação entre a realidade material e o conhecimento leva à evolução tanto do conhecimento como da realidade material. Um exemplo prático de contraposição entre o materialismo e o idealismo. O flagelo social da moradia. Numa proposta idealista, a discussão entre o uso dos termos morador de rua ou em situação de rua toma relevância, mas não altera a realidade material do oprimido. A discussão sobre termos e ideias só é relevante se levar à incompreensão da investigação da realidade, como, por exemplo, chamar uma pessoa sem teto e desempregada de pessoa que gosta de morar na rua e está lá porque quer. A proposta materialista defende tanto o direito quanto a disponibilidade real de moradia para todos. Como ação paliativa, defende-se e pratica-se a caridade, por meio de doações de roupas e alimentos e abrigos para passar a noite. Percebe-se, então, que a solução definitiva é disponibilizar moradia para todos. A opressão abordada de forma materialista contra a forma idealista. Negros ou afrodescendentes. As ideias racistas têm origem nas condições materiais, logo a opressão dada pelas condições sociais, e a consequente discriminação, enquanto não mudarem, trazem consigo a condição para novas ideias discriminatórias. A opressão à população negra só pode chegar ao fim com uma radical transformação social. A mesma análise materialista deve ser adotada para que se possa combater toda a forma de opressão. O desfavorecimento social e econômico determina quem é oprimido. Socialmente, nunca o desfavorecido oprime ao favorecido. Tem-se como exemplos as migrações. Como nordestinos e bolivianos que sofrem com a opressão social em São Paulo. Ou ainda, os mexicanos que migram para os Estados Unidos, e os migrantes do leste europeu apelidados de ucranianos que chegam na Europa Ocidental, além de argelinos que migram para a França, e etc. As causas das migrações são materiais. As migrações ocorrem, principalmente, pelas diferenças socioeconômicas, que nada mais são que o resultado do modo de produção, no caso o capitalismo. Outras análises sobre a opressão. A análise materialista da opressão das mulheres se iniciou, no século XIX com Marx, Engels, Bebel, Zetkin, e é estudada e aplicada na prática por comunistas até hoje. O caso das prostitutas ou profissionais do sexo só pode ser resolvido com a emancipação socioeconômica das mulheres. Em 1898, Auguste Bebel escreveu o texto sobre a homossexualidade e o Código Penal. Vemos aqui que a abordagem marxista sobre as opressões são feitas desde o início do socialismo científico, ainda no século XIX. Materialismo e marxismo. Segundo Marx, o verdadeiro pai do materialismo inglês é Bacon. Para ele, a ciência da natureza é a verdadeira ciência, e a física experimental a parte mais importante da ciência da natureza. Toda ciência se baseia na experiência e consiste em aplicar o método racional de investigação ao que é dado pelos sentidos. A indução, a análise, a comparação, a observação, a experimentação são as condições fundamentais desse método racional. É imprescindível destacar que para Karl Marx toda a ciência se baseia na experiência, o que inclui as ciências naturais e as ciências sociais. Vejamos o que diz Karl Marx no livro A Sagrada Família. Entre as propriedades inerentes à matéria, a primeira e mais importante é o movimento, concebido não só como movimento mecânico e matemático. Vemos que Karl Marx concebe o movimento já de acordo com a dialética materialista, como movimento mecânico, matemático e não apenas isso. Não apenas como movimento mecânico e matemático.
o movimento em toda a sua plenitude, em todas as suas possibilidades. Influenciado pelos novos modelos científicos que saíam da era da mecânica clássica e já caminhava rumo ao eletromagnetismo. O materialismo em Francis Bacon. Diferentemente de filósofos como René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, também atuou no campo político. Ele acreditava que a dedicação exagerada aos estudos, sem uma finalidade prática, era pura vaidade acadêmica e que os estudos não poderiam ser um fim em si mesmo. Para ele, os verdadeiros sábios são capazes de utilizar os conhecimentos de maneira prática, indicando uma visão pragmática para a ciência e a filosofia. Tanto Descartes como Bacon, assim como outros filósofos de séculos anteriores, serviram como base teórica para que Marx e Engels entendessem o conceito de materialismo. O materialismo descrito por Francis Bacon no livro Novum Organum. Mas é melhor dividir em partes a natureza que traduzi-la em abstrações. Assim, procedeu a escola de Demócrito, que mais que as outras penetrou os segredos da natureza. O que deve ser sobretudo considerado é a matéria. Aristóteles estabelecia antes as conclusões, não consultava devidamente a experiência para estabelecimento de suas resoluções e axiomas. E tendo, ao seu arbítrio, assim decidido, submetia a experiência como a uma escrava para conformá-la às suas opiniões. Eis porque está a merecer mais censuras que os seus seguidores modernos, os filósofos escolásticos, que abandonaram totalmente a experiência. Verifica-se, aqui, que Francis Bacon criticava Aristóteles por submeter a experiência às suas próprias opiniões. Em outras palavras, considerava que a realidade tinha que se adaptar às suas conclusões. E o outro ponto de destaque é que ele afirma que isso ainda era pior do que era feito pelos filósofos escolásticos que estudavam muito, mas abandonavam totalmente a experiência. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e sólida ainda não levada a cabo, entre essas duas faculdades, a experimental e a racional. Não extrair obras de obras e experimentos de experimentos, como fazem os artífices. Pretendemos deduzir das obras e experimentos as causas e os axiomas e depois, das causas e princípios, novas obras e experimentos, como cumpre aos legítimos intérpretes da natureza. Nesse trecho, Bacon, além de defender o materialismo, pensa na metodologia que leva em consideração o desenvolvimento científico. Defende que através da experiência encontram-se novos princípios e desses princípios aparecem novas obras que tornam possíveis novos experimentos. Esse desenvolvimento já mostra a utilização do pensamento dialético no raciocínio de Francis Bacon. E as indicações acerca da interpretação da natureza compreendem duas partes gerais, a primeira, que consiste em estabelecer e fazer surgir os axiomas da experiência. A segunda, em deduzir e derivar experimentos novos dos axiomas. Em primeiro lugar, com efeito, deve-se preparar uma história natural e experimental que seja suficiente e correta e exata, pois é o fundamento de tudo mais. E não se deve inventar ou imaginar o que a natureza faz ou produz, mas descobri-lo. Um conceito muito importante e adotado por Marx e Engels, e utilizado diretamente no materialismo histórico, é o de que não se deve inventar ou imaginar o que a natureza faz ou produz, mas sim descobrir. O conhecimento científico vai ser descoberto, não inventado, nem imaginado. Esta consideração torna-se um princípio básico da ciência.